Olá, gente, bom dia. Nós vamos iniciar aqui o nosso webinar. Prazer muito grande receber vocês. Obrigada pelo tempo. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Vou passar a palavra agora para o Marcelo, que vai abrir os trabalhos hoje. Bom dia a todos. Opa, bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, primeiro eu queria agradecer a todos aqui presentes. A gente sabe que é um tempo precioso, né? Que hoje a gente acaba despendendo, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que vocês verão hoje, tá? Meu nome é Marcelo Nascimento, como eu disse, eu sou diretor de vendas na TIQS, sou responsável pela área de cibersegurança e nós da TIQS, contando uma breve história, esse ano, né, mais especificamente no primeiro trimestre, nós fizemos uma parceria com uma empresa que nós já vínhamos conversando há algum tempo. Essa empresa que vai ser apresentada daqui a pouco pelo Fernando Vecoso, que está aqui conosco. Essa iniciativa de buscar uma solução tão longe, né, que vai ser colocado também para vocês de onde vem, e ela se dá ao simples fato de hoje nós estarmos com a transformação digital chegando com muita propriedade também na indústria, né? Então, hoje nós temos um contexto onde a transformação digital e a otimização dos processos, cada vez menos papel, mais processos automatizados, também chegaram na indústria, e eu não falo somente da manufatura, eu falo de outras indústrias que vocês verão, mais especificamente aquelas que fazem um trabalho de campo, também conhecido como field service, né? Então, serviços em campo, nós podemos pensar diversos segmentos na área de saúde, na área de logística, na área de aluguéis de carro, na própria manufatura, ou seja, tudo que você precise fazer ali uma verificação, uma inspeção de um equipamento, de um local, de um veículo, ok? De um trilho, o que vocês puderem imaginar, só para poder dar o contexto. Então, dentro dessa linha de transformação digital, nós fomos buscar a Resco, que está conosco aqui. Muito obrigado, Fernando, pela sua presença, pela sua parceria. Nós estamos aqui também com o Bruno Carrilho, que logo, logo vai poder aí falar com vocês. Então, a ideia agora é falarmos um pouquinho da Resco, que empresa é, qual é o background da Resco, quanto tempo, né, qual é a sua história, e depois nós passaremos para uma demonstração bem hands-on, mostrando o console, mostrando os benefícios da solução, e vocês, obviamente, podem levar esse entendimento para dentro das empresas, e aí, obviamente, a gente depois evolui nas próximas etapas, tá certo? Então, mais uma vez, Fernando, seja bem-vindo e muito obrigado aí pela parceria e participação. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos também da minha parte. Obrigado aí pelo tempo de cada um de vocês aí estar com a gente. É um prazer aqui eu representar a Resco e compartilhar desse espaço com a TIQS, trazer uma nova visão de mercado, essa digitalização que o Marcelo bem colocou aí para o campo das inspeções e fluxo de trabalho, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com a apresentação. A ideia é eu contar um pouquinho aí de alguns fatos da Resco, quem somos, onde estamos, quem são nossos principais parceiros e clientes, para vocês terem um pouquinho da dimensão da empresa. E, num segundo momento, ir mergulhando mais a fundo na solução que nós vamos apresentar hoje, que propicia essa digitalização e essa automação do fluxo de trabalho em vários tipos de indústria. Deixa eu dividir minha tela. Fernando, enquanto você está abrindo sua tela, só complementar para o pessoal uma coisa que eu acabei não mencionando, peço desculpas, que é vocês, durante a apresentação que o Fernando, o próprio Bruno estarão fazendo, por favor, surgindo dúvidas, coloquem no QIA, né, o Q&A que nós temos ali embaixo, para que, no final, obviamente, havendo tempo, nós consigamos responder. Se a gente não conseguir responder hoje, a gente vai responder numa ocasião após o evento.
Vamos lá, Fernando, desculpa. Perfeito, obrigado, Marcelo. Só complementando também essa parte de introdução, acho que ficou faltando aí a parte mais pessoal da coisa, digamos assim. Eu sou gerente de desenvolvimento de negócios aqui na Resco, trabalho há pouco mais de um ano na empresa, embora eu já more aqui no país há mais de 5 anos. Falo dessa forma porque esse prédio que vocês estão vendo é a sede da Resco, que fica aqui na Eslováquia, mais precisamente na capital, Bratislava. Eslováquia está na Europa Central, perto ali de República Tcheca, Áustria, só para vocês se situarem um pouquinho. A foto vem bem a calhar com o momento que nós passamos agora, essa fase do ano, que para mim é a melhor parte do ano, ou seja, dias mais longos, muito sol, o verão europeu. A gente tem uma visão privilegiada aí, a gente ocupa o 19º e o 20º andar desse prédio muito moderno e muito bonito. Essa é a sede da Resco, então, aqui em Bratislava, na Eslováquia. Falar um pouquinho dos fatos aí, de alguns principais fatos recentes aí da empresa. A Resco já está no mercado há mais de 22 anos. Por um acaso, essa semana, nós tivemos a celebração do 23º ano de vida da empresa, uma celebração que inclusive, teve a presença do nosso time dos Estados Unidos, que eu já comento mais adiante. Então, são mais de 22 anos aí trabalhando com tecnologia, trazendo novas soluções e construindo um mercado muito forte. Mercado esse espalhado pelo globo. São mais de 100 países aí que nós temos presença. Eu estou falando de Oceania, Ásia, América, sobretudo Europa, claro, pela própria sede da empresa, isso é mais natural, mas nós temos uma presença global. Dentre esses 100 países, mais de 600 parceiros, é a contagem atual, a gente só vem crescendo, e mais de 200 mil usuários, mais de 200 mil pessoas ali com a mão na massa, digamos assim, a mão na tecnologia Resco. Nós temos, então, além do escritório que vos foi apresentado aí naquele bonito prédio em Bratislava, que é a sede, um outro escritório em Boston, nos Estados Unidos, um pouco menor, com uma equipe muito dedicada ao mercado americano, que por si só é muito grande. E eu me referia à celebração do 23º ano de vida da empresa, contou com a equipe dos Estados Unidos, que vieram para cá, estão passando essa semana aqui, trocando bastante insights com a gente também sobre o mercado de lá. E, obviamente, já comentei sobre a sede aqui em Bratislava. Esses são aí alguns dos principais parceiros nossos, enfim, muitos deles vocês devem já conhecer só de ver o logo, né? Avaneide, Avento, Hitachi, uma empresa japonesa, e entre muitos outros, né? Não cabe todos aqui na apresentação. Vamos mais adiante. Opa, alguma coisa aconteceu, só um momentinho. Eu vou dar um stop aqui, só um momentinho. Eu não estou conseguindo só passar aqui de tela agora, né? Um erro técnico aqui, só um problema, um momentinho aqui que eu vou tirar e vou partilhar a tela novamente aqui, tá, Marcelo? Tá bom, Fernando. Se tiver algum problema, eu posso também tentar fazer por aqui a projeção, tá? Perfeito. Voltamos agora para os clientes. Então, eu falei dos parceiros, temos aí muitos clientes espalhados pelo mundo e também muitas marcas e logos que só de vocês baterem o olho, creio que muitos de vocês conhecem, Microsoft, Bayer, enfim. Esses são alguns números da Resco que mostra a robustez da empresa e o quão grande nós somos aí já no mercado. Agora eu vou entrar um pouquinho mais aí na questão dos principais problemas relatados pelos nossos parceiros e clientes. A gente fez uma extensa pesquisa com eles com relação aos como é feito o processo de inspeção hoje, quais são as principais defasagens, e esses foram os principais pontos levantados que precisam ser melhorados e que precisam de uma tecnologia que traga uma solução para isso.
Então, eu vou citar aqui os quatro principais pontos relatados nessa pesquisa, que é o principal deles. 99% deles responderam com relação ao uso de formulários em papel. Então, a nossa solução, o Bruno mais adiante na demo, vai deixar isso muito mais claro, vai ficar muito mais fácil para vocês visualizarem essa questão da digitalização e automatização dos formulários digitais. O processo de coleta de dados é demorado e propenso a erro, né? Então, um exemplo claro é você ter que coletar toda a informação em papel e depois reinserir em uma outra plataforma, por exemplo, um SharePoint ou qualquer outra plataforma, o que gera naturalmente uma possibilidade de erro, como eu propriamente descrevi, a questão da demora, que hoje o mercado não aceita mais isso. Demora para gerar os relatórios para os clientes e não há um mecanismo, essa foi uma questão também muito abordada para análise de dados, depois a coleta de dados, como é que é feita toda essa análise dos dados coletados. Correto? Esse é o problema que nós temos hoje no cenário atual de inspeções, de manutenção, como é feito o procedimento e o quão defasado o mercado ainda se encontra. Então, a questão que eu queria colocar para vocês hoje é como permitir que a sua equipe, ou que o seu trabalho, que você produza mais em menos tempo. Essa é a grande questão que a gente, ao longo aí dos próximos minutos, com a apresentação da demo e com mais alguns pontos que eu vou trazer para vocês, a gente quer esclarecer e propiciar essa solução. Como permitir que a sua equipe produza mais em menos tempo? Ou se você diretamente é um trabalhador que está realizando a inspeção, como você pode produzir mais em menos tempo utilizando a solução da Resco. Então, eu trago aqui para vocês a solução do Resco Inspections, que é o norte aí do nosso webinar, o principal tema de hoje. Basicamente, é uma solução que vai propiciar para todos vocês abdicarem, dizerem adeus a todo tipo de inspeção feita em papel e caneta, desenvolver novas habilidades no seu time para utilizar uma nova tecnologia e dinamizar o fluxo de trabalho, tá? Com questionários, com uma série de pontos positivos e de características que vão ser demonstradas em alguns minutos aí pelo Bruno da TQS, que estudou bastante sobre a nossa solução móvel, tá? Essa foto ela é autoexplicativa, essa é a ideia da nossa aplicação móvel, essa é a ideia do Resco Inspections, trazer superpoderes, tornar a sua equipe, cada um deles um super trabalhador, que possa ter na palma da mão, em um único aplicativo, toda a solução e todos os mecanismos que são necessários para realizar o seu trabalho, do início ao fim, do questionário, até gerar um report, e também da parte de quem está gerindo a operação, que também o Bruno vai comentar sobre isso, vai ficar mais claro na demo. Quem tem essa gestão da equipe, fica muito mais fácil ter uma plataforma, uma aplicação, um aplicativo que vai fazer todo esse trabalho. Quais são aí os principais benefícios que eu destaco rapidamente, entre tantos, da solução móvel do Resco Inspections? Então, é a utilização dos formulários móveis e dinâmicos, que vai eliminar toda a questão de papel e caneta, que, relembrando, foi um dos principais pontos aí que os clientes, os parceiros nas nossas pesquisas relataram como sendo algo muito defasado, né, a tal da inspeção com papel e caneta. Então, isso vai ser totalmente eliminado a partir do momento em que o trabalhador utiliza a nossa aplicação, a solução da Resco Inspections. Coleção de dados, gerenciamento de dados em um só lugar, em tempo real, mesmo offline. Essas duas palavrinhas aí no final também é um diferencial muito grande que a gente percebe no mercado, aqui, sobretudo no mercado europeu, tá? Muitas áreas um pouco mais remotas, com conexão não muito boa, e o trabalhador pode realizar totalmente o trabalho através da aplicação, realizar todo tipo de fluxo de trabalho, de inspeção, preenchimento do questionário, mesmo offline. Depois, quando há conexão novamente, realiza a sincronização, tá?
Gerenciamento das ordens de serviço e agendamento de trabalhos em apenas alguns cliques, ou seja, essa questão que eu coloquei de quem está gerenciando uma equipe, que está tratando de incidentes, quem vai atender qual pedido. Então, isso é o dashboard, toda a parte da visão do gerente através da aplicação desktop. É muito fácil de gerir a equipe, onde está, quanto tempo está demorando para realizar determinado trabalho, enfim, muitas dessas características também vai ficar muito mais fácil na visualização que vocês vão obter em minutos aqui com o Bruno. Automatização de planos de manutenção e criação de relatórios no local, também, relembrando, foi um dos pontos tocados com relação à defasagem hoje aí no cenário da inspeção e manutenção, que é gerar a demora em gerar relatório. Então, você tem a questão de você conseguir gerar todo um relatório para o seu cliente, envio, e alguns cliques também dentro da aplicação, e a obtenção de dados em tempo real nos painéis e vendo os resultados, que é o número 4 daquela questão da defasagem, que eu também coloquei. Com relação, você tem toda a questão do dashboard aqui na nossa aplicação, para que vocês possam depois compartilhar os dados e até dinamizar um pouco o que a gente chama de passar o bastão daquele trabalhador mais sênior para o trabalhador mais júnior, dividir e compartilhar um pouco de conhecimento também nesse sentido. Tá bom? À direita aqui vocês veem, é só uma imagem ilustrativa, vai ficar muito mais fácil agora com a apresentação do Bruno. Nós vamos passar agora para uma demo onde vai cobrir os principais pontos que eu toquei, e vai ficar mais claro como que vocês visualizam, o que vocês podem fazer, o quão benéfico trabalhar com formulários móveis e outras questões. Então, eu vou passar agora a palavra para o Bruno. Bruno, o palco é seu agora. Perfeito. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Estão conseguindo ver minha tela já, imagino? Sim. Beleza. Fiz um roteirinho aqui para a gente hoje, pessoal. Esse aqui vai ser o roteiro que a gente vai abranger nessa apresentação de hoje. A gente vai começar aqui na visão do gerente, a gente já vai para lá. E depois nós vamos para a visão do técnico também, que é bem interessante. Então, eu vou mostrar hoje as funcionalidades principais do RESTful Inspections, deixar isso claro. Outra coisa também que eu quero deixar bem claro, vocês estão vendo aqui, está tudo em inglês, o pessoal que não entende inglês está talvez preocupado, mas essa ferramenta ela funciona, você consegue colocá-la em português. A questão é que isso aqui é uma demo, então é uma questão assim, de facilidade para o meu lado, acabei deixando em inglês mesmo, mas a gente vai passar cada coisa aqui, cada ponto. Vou estar traduzindo as coisas aqui em tempo real para facilitar o entendimento. Então, como eu falei, a gente começou aqui na visão do manager, que é do gerente, mas nós temos a visão do técnico, que nós vamos ver depois, inclusive pelo aplicativo móvel. E teríamos também esse dispatcher aqui, que seria a pessoa responsável pelos agendamentos na ferramenta de gerenciamento de agenda do RESTful, que é esse scheduler aqui, schedule board. Então, mas vamos começar aqui pelo dashboard que o Fernando até comentou, que é bem interessante. Nós temos esse dashboard aqui, ele é bem personalizável, ele é bem fácil de customizar. Você consegue puxar as informações desejadas, escolher a forma que elas são apresentadas, consegue ver ordens de serviço completas, ordens de serviço incompletas, aqui os incidentes, que são meio que os tickets, né? Nós conseguimos alterar aqui, se nós temos um gráfico de pizza, mas se eu quisesse um gráfico de donuts, sem problemas, bar chart, sem problemas também. De volta ao gráfico de donuts, bem tranquilo, bem fácil de mexer aqui se alguém quisesse. Então, eu vou partir agora para esses incidentes e ordens de serviço que o Fernando chegou a mencionar um pouquinho. E aqui a gente vai começar o ciclo de vida de um incidente de uma ordem de serviço, né? A gente vai começar aqui no 2 e a gente vai terminar esse ciclo de vida aqui no 5. Então, a gente vai começar nesse incidente aqui, o ticket, né? Seria da RESTful. E como é que você consegue criar um incidente? Como é que você consegue criar um ticket, né? Você consegue fazer isso, normalmente, sim, por um e-mail ou pelo portal do cliente. Então, vou pegar aqui um incidente.
a gente vai fazer essa inspeção de um elevador. Pegando esse daqui. A partir desse aqui, a gente já consegue ver alguns dados, né? A localização no mapa desse cliente, que é esse Apollo Business Central. Nós temos o responsável pelo contato, que é o ponto focal, né? Que seria esse Brian Curtis aqui. O owner, no caso, o responsável por essa inspeção, sou eu. Eu vou criar uma ordem de serviço a partir desse incidente aqui. Aqui, criar ordem de serviço. Eu vou criar usando dólares americanos, né, US dollars. No caso, isso aqui poderia muito bem ser em reais, né, euros, o gosto do cliente. Então, aqui vocês estão vendo que ele já herdou os dados, certo? Essa ordem de serviço herdou os dados daquele incidente que eu já tinha criado. Então, ao criar essa ordem de serviço aqui, eu posso agora atribuí-la a algum técnico usando a ferramenta do scheduler que nós vamos ver depois, o schedule board, né? Ferramenta de gerenciamento de agendamento do RESCO. Eu vou marcar aqui que ele está em draft, né? Meio que em rascunho. Eu vou marcar para ready, pronto, para poder já deixar engatilhado. A gente consegue ver aqui algumas tasks, que são as tarefas que o técnico vai ter que realizar uma vez que ele chegue no local de trabalho. Esse Work Order Job Template é o modelo da ordem de serviço. Ele determina essas tarefas aqui. Então, no caso, como eu criei essa ordem de inspeção em elevador, eu atribuí esse modelo de ordem de serviço aqui. Aí ele já coloca essas tarefas. Ele já vai colocar uns produtos e serviços automaticamente. No caso, uma inspeção padrão. Ele tem o preço da hora dela aqui. E, além disso, essa tarefa aqui ele já vem com um questionário, que é o nosso item número 5. Então, aqui também é bem interessante que nós conseguimos adicionar produtos, por exemplo. Então, é factual que você consiga colocar os seus produtos aqui. Então, no caso, ele já vem aqui com os valores também. Já vem direto da database, né, de dados. Então, se eu quisesse pegar um sistema hidráulico, pronto, adicionei já o sistema hidráulico. Se quisesse colocar mais um, só botar mais um aqui. Pronto, já vai colocando o valor, já vai criando aqui para mim. Então, vamos seguindo. Lembrando que a gente está na visão do gerente ainda, tá, gente? Ainda não trocamos para outra. Então, agora, eu salvei aqui a minha ordem de serviço. Agora, nós vamos para o nosso número 3, que é o Scheduler, o Schedule Board. Nós temos uma ordem de serviço. Agora, nós precisamos colocá-la para alguém. Alguém precisa resolver essa ordem de serviço. Então, nós temos aqui, entramos agora no Schedule Board. Aqui nós temos os nossos técnicos disponíveis, agendas deles em tempo real. A galera, no momento, está um pouco desocupada, não tem muito rolando aqui. E aqui nós temos essas ordens de serviço que nós criamos. Aqui nós criamos essa daqui. Essas outras já eram existentes, né? Então, aqui nós conseguimos arrastar a função drag and drop, né? Porque arrasta bem simples, eu consigo colocá-la aqui na agenda do Bob Harlow. Vocês conseguem ver agora que ficou um verde aqui. Aqui, vou esconder isso aqui. Conseguimos ver aqui embaixo que essa cor tem essas legendas aqui, né? Então, essa aqui é a cor do tá planejado. Tem uma cor aqui falando de tá viajando em direção, a outra tá falando que já chegou, trabalhando, on break, tá em descanso, né? Então, são todas ferramentas que nós vamos ver pela parte do técnico. Então, o Bob Harlow, quando nós formos para a visão dele, ele vai conseguir marcar que ele está viajando para esse local de inspeção, ele vai poder avisar que ele chegou, que ele está começando a trabalhar, e tudo isso pode ser acompanhado por essa ferramenta do Schedule Board em tempo real. Então, agora nós já colocamos aqui para o Sr. Bob Harlow fazer o serviço dele, o trabalho dele. Nós vamos, então, agora para a visão do técnico. Então, esse momento todo nós estávamos na visão do gerente. Agora sim, nós vamos para a visão do técnico. Então, chegando aqui,
nós temos a visão do técnico, do field worker, que está a tradução, né? Então, finalmente, agora, vamos ver como é que é a visão do pessoal que vai estar trabalhando em campo, né? Nós temos esse botãozinho aqui que é bem interessante, que vem a parte que o Fernando mencionou, que é um diferencial do RESTful, né? Que é o acesso offline, né? No momento, ele está com esse símbolozinho, com essa marca, esse traçado aqui no meio. A gente está no momento offline. Então, eu ainda teria acesso aos dados que eu já tinha sincronizado, mas no caso, como eu acabei de criar essa ordem de serviço, eu preciso ligar isso aqui para poder sincronizar com o banco de dados do RESTful Inspections, para então ter acesso, para poder pegar essa ordem de serviço nova que eu acabei de criar. Então, a gente vai ligar isso aqui, mas antes, eu chamo a atenção para vocês para esse númerozinho aqui, que está em vermelho. Esse número em vermelho aqui em My Work, que é a lista de ordens de serviço que tem para esse técnico, que ele vai ter essas ordens de serviço completas e não completas. Esse vermelhinho aqui são as ordens de serviço que ele precisa resolver. Ele já tem um aqui, mas quando clicar nesse botãozinho aqui, ativar o modo online, a gente vai ver que vai aumentar. Pronto, temos 3 agora. Então, aqui eu criei, já está aqui, e entrou mais uma desde a última vez que eu tinha sincronizado. Perfeito? Então, vamos entrar aqui. Essa daqui é a que nós criamos. Já tinha uma outra completa. Essa daqui é a que nós criamos agora. Vamos clicar nela aqui. Então, essa aqui é a visão do técnico, Bob Harlow, como eu marquei. Ainda está planejado. Eu tenho as informações aqui do início que está marcado, né, com a hora que está marcada para começar, a hora que está marcada para acabar, mas eu consigo colocar aqui, estou viajando, por exemplo. Bob Harlow avisou que está começando a viajar e ele chegou. Eu vou marcar aqui, vou dar um save, para vocês poderem acompanhar aqui em tempo real o botão. Pronto, já mudou, porque o Bob Harlow avisou que ele chegou. Então, já atualizou aqui em tempo real. Agora, para que serve essas funções de começando a viajar, chegou, começou a trabalhar? Elas servem porque o gerente, para ter esse controle de quanto tempo está demorando para o meu funcionário chegar, estou atribuindo funções muito longe de onde ele fica, são coisas desse nível, uma possibilidade de gerência de tempo melhor para a empresa, né? Também tem a opção de pause, que é por caso o funcionário precise tirar um break, né? Ele precisa comer, precisa ir ao banheiro, por exemplo, ele consegue pausar o serviço e depois retomar de onde ele parou, sem tendo acréscimo no tempo dele. O botão de completar, que ainda não chegamos lá. Nós temos aqui as informações, o mapa, que ele vai precisar chegar lá, então ele tem esse mapa aqui já pronto, já puxado. Temos os produtos que ele consegue adicionar em tempo real, precisa de um parafuso, por exemplo, chega aqui e adiciona mais um. Ele adiciona o tempo de inspeção que ele realizou, a gente foi alocado 50 minutos, por exemplo. Vamos dizer que ele é um funcionário super competente, terminou em 25 minutos. Então ele pode marcar aqui 25 minutos. Ele vai calculando o tempo aqui, ele calcula por minuto. Então, mais um minuto, menos um. Aqui nós vamos agora para nossas tarefas, que vem com o nosso work order, nossa ordem de serviço. Nós podemos ver aqui, essa primeira tarefa tem esse questionário. E nesse questionário aqui nós vamos começar o nosso número 5. Nós estamos quase no fim do nosso ciclo de vida da ordem de serviço. Vou esconder isso aqui. Então, vou clicar aqui e a gente vai entrar no nosso modelo de questionário, viu? Então, aqui nós temos o nosso inspetor, somos nós, o Bob Harlow, no caso, né? Nós vamos poder selecionar aqui o nosso cliente, no caso é esse Apollo Business Central. Nós temos uma parte... Esse aqui é o que o Fernando tinha mencionado, né? Mais uma vez, isso aqui é o fim do papel e da caneta, né? Isso daqui o funcionário vai estar preenchendo lá no momento e vai estar conseguindo preencher um formulário bem customizável, bem fácil de criar.
Digital e customizado, isso mesmo. Isso é. Então, aqui nós temos a primeira coisa que eu quero mostrar desse questionário, que é uma coisa bem interessante que a RESTful Inspection oferece, que é uma lógica de negócios, né? Então, o primeiro eu escolhi essa marca de elevador, por exemplo, o Otis. Agora eu vou ter esses modelos aqui que foram liberados, isso aqui não estava aqui antes, né? Esses modelos aqui foram liberados, Elevonic 401, Elevonic 411, Generation 2, 2000. Agora, se eu trocar da Otis para Schindler, nós já vamos ver que nós temos modelos diferentes disponíveis. Então, nós temos essa funcionalidade inteligente, né? Programável, isso aqui. Eu estou preenchendo aqui rapidinho algumas informações, eu já falo por quê. Nós temos aqui um grupamento de perguntas, né? Esse interior da cabine, esse cabin interior aqui, o grupamento de perguntas, ele tem geralmente essa descrição aqui, que é para o técnico saber o que ele está procurando, o que ele tem que preencher, cuidados que ele tem que tomar, esse tipo de coisa. E mais esclarecimento das perguntas que ele pode ter que responder. Então, já conseguimos ver aqui mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é essas cores. Então, o RESTful tem mais essa funcionalidade de lógica de negócios, que são, por exemplo, isso é uma coisa que chama bastante atenção, né? Tá verde, tá ok, tá vermelho, chama atenção, talvez tenha uma coisa ruim. Então, damage ficou vermelho. Então, uma coisa que o funcionário tem que tomar cuidado. Mais um grupamento de perguntas aqui. Vou preencher aqui rapidinho, porque o RESTful, ele não permite que você gere um relatório, e eu quero mostrar o relatório para vocês. Ele não permite que você gere um relatório se você não preencheu tudo, que é uma questão com a forma de assegurar a qualidade do relatório, né? Desculpa te interromper, Bruno, Por e favor. voltar à questão que eu coloquei no terceiro ou quarto slide, quando eu comecei a falar da Risk Inspection, que é minimizar os erros, né? Você está fazendo um questionário em papel, nós somos seres humanos, a gente pode pular uma questão, esquecer, vai transferir do papel para a plataforma XYZ, e aí você minimiza o erro humano. Você não consegue gerar o relatório, ele vai te alertar que tem questões faltando. Essa questão do color coding, né, que o Bruno está mostrando aí muito bem, também é uma questão que vai ligar o alerta para o funcionário de campo que está fazendo a inspeção. Se tem vermelho, é para ele prestar atenção, ou vai abrir. Existe uma lógica de questionário que também, determinada resposta, o Bruno vai mostrar isso mais adiante, que você dê, ele abre outros campos para preencher, dependendo da primeira, condicional à primeira resposta, ou seja, tudo é feito, tudo é condicionado para minimizar, para dar agilidade e minimizar os erros, né? Isso, exatamente. Agora vou botar essa parte aqui da imagem, que eu acho que é bem legal, do RESTful Inspection. Se você, por exemplo, isso aqui é um emulador de Android, né? Então não é muito interessante eu mostrar isso agora. Mas se eu fosse o funcionário em campo com o meu aparelho móvel, eu conseguia tirar uma foto em tempo real e fazer umas alterações. No caso, eu vou selecionar um arquivo aqui dentro do celular, essa foto aqui de elevador, e antes de salvá-la, eu posso editá-la aqui. Então, por exemplo, vamos dizer que eu encontrei um defeito aqui no painel. Eu posso marcar, ó, esses botões aqui não estão funcionando, esses daqui estão funcionando, esses aqui estão ruins. Então, eu posso salvar ele assim, posso marcar aqui, salva a imagem permanece com essas alterações que eu fiz. Isso tudo vai aparecer no relatório, bem interessante. E aqui nós temos mais uma parte essa parte inteligente do RESTful, né? Então, vocês lerem aqui, como eu mencionei, na descrição do grupamento de perguntas, você tem umas informações das perguntas, como elas devem ser preenchidas e que tipo de informação você está procurando. Então, no caso aqui, você vê que o nível do óleo deve ser pelo menos 25%. Então, se eu colocar aqui 15%, ele vai continuar vermelho. Se eu colocar aqui 30%, a gente já vê que ele vai ficar verde. Falando que não tem problema.
Então, eu vou continuar colocando essas imagens aqui para a gente poder gerar o nosso relatório. Aqui no final temos uma outra coisa interessante, que é a assinatura do cliente. Se ele assinaria no tablet, no celular, assim, no momento, né? Então, vou dar uma assinatura aqui que não tem nada a ver. E, finalmente, nós podemos completar com o nosso relatório aqui. Então, aqui, pessoal, no relatório, vocês estão vendo aqui o formato que está em PDF, que ele está gerando. Mas, nesse caso, se vocês quisessem, por exemplo, editar o relatório, seria mais interessante exportá-lo em Word, Excel ou em HTML, que são formatos que o RESTful Inspections permite. Então, nós conseguimos aqui gerar o nosso relatório, a nossa imagem alterada, nós temos as nossas informações. Esse relatório aqui, que é a assinatura do nosso cliente. Esse relatório aqui estaria disponível para o nosso gerente, por exemplo, poderia ser enviado por e-mail para o cliente, para o gerente. E aqui, continuando as nossas tarefas, terminamos tudo aqui, podemos marcar como completa. A gente salva. E assim terminamos essa ordem de serviço. Ele já marca aqui como completo. Podemos ver aqui agora. Nós vamos ver aqui. Agora nós vamos para o nosso 6º item. Esse foi o fim esse questionário aqui. O preenchimento do questionário e a compleção lá da ordem de serviço foi o fim do que nós começamos aqui no número 2, que é o ciclo de vida de um incidente da ordem de serviço, né? Agora, como um bônusinho, eu queria mostrar para vocês como que a gente chegou nesse questionário, né? Esse questionário aqui que foi gerado, nós geramos um relatório lá no momento, muito rápido. Como é que você chega nesse questionário? Qual é o mecanismo e a tecnologia que está por trás? O quão fácil e customizável é fazer um questionário daqueles que o Bruno mostrou. Então, aqui eu estou no Questionnaire Design. O que é o Questionnaire Design? O Questionnaire Designer é essa ferramenta para criar o questionário, que é, como o Fernando falou, o elemento principal que vai acelerar e vai guiar o técnico, né? Vai reduzir os erros que vão ser cometidos. Essa ferramenta aqui é a que é utilizada para produzi-lo de forma muito simples, com essas funcionalidades de drag and drop, que a gente sabe que são mais fáceis, são mais palatáveis, né, de você usar. E nós temos aqui também já alguns modelos que já são pré-existentes aqui. O RESTful já vem com alguns desses modelos. Vou clicar em um aqui para nós darmos uma olhada. Nós já conseguimos ver algumas perguntas que estão aqui criadas. Eu vou aqui em componentes. E aqui em componentes, nós conseguimos ver os vários tipos de perguntas que você tem, né? Perguntas de texto, perguntas de várias linhas de texto, pergunta de uma escolha, multiple choices, várias escolhas, né? Sim ou não, uma de opções, uma de data, uma lookup, procura que pega das suas tabelas, né? Por exemplo, esse de accounts aqui, eu conseguiria escolher botar em forma aqui para a gente ver. Eu conseguiria escolher aquele Apollo Business Central, né? Anda aqui. Conseguiria escolher o Apollo Business Central. Esse daqui seria a cara, ele tem uma função de preview do questionário, né? Que é bem interessante. Aqui seria a cara do questionário. Como é que você marca as coisas, que é bem legal. Isso tudo, como a gente vem batendo nessa tecla, mas eu acho que é importante, é tudo bem customizável e fácil de você criar, né? Então, no caso, essas engrenagens aqui poderiam ser o logo da empresa, o nome poderia ser um nome diferente. Então, é tudo bem simples. Eu vou adicionar aqui uma imagem. Por exemplo, quero colocar uma imagem aqui Adicionei aqui só para vermos não vou nem adicionar a imagem, só para a gente ver as informações que nós temos aqui. Nós temos essa opção de visível, escondida e smart, que é o que nos interessa. Então, esse smart aqui, o que é? Essa questão de inteligência. A gente vai colocando uma lógica de negócios. Então, se você entender inglês, você não precisa entender nada de programação. Se você entender inglês, você já consegue
ver o que isso aqui está fazendo. Então, essa questão imagem estática é visível quando nós selecionamos, por exemplo, a pergunta account, que é aquela que nós tínhamos mexido, o cliente, né? Quando ele for respondido. Então, quando ele for respondido, essa questão, essa pergunta vai se tornar visível. A gente consegue colocar uma lógica aqui mais polida, colocar um end. Então, se isso for verdade e alguma outra coisa for verdade, por exemplo, a outra questão, inspeção, for verdade, também estiver respondida, essa questão, essa pergunta vai se tornar visível, certo? Então, é uma coisa bem simples e que não necessita um entendimento de programação. Nós podemos tentar aqui uma pergunta de única escolha também. Nós temos essa formação de visível, temos essa opção Smart aqui para habilitar, ou seja, para deixá-la ser respondida dependendo de alguma outra informação, essa lógica, né, do preenchimento, essa lógica de negócios. Então, bom pessoal, acho que... Bruno, Sim. Só para complementar, Claro. nós tivemos uma questão aqui do Josué, que nos perguntou a respeito do texto, se podia ser colocado em português. Coloca, por favor, só um label desse daí, qualquer, do questionário em português, só para a gente poder deixar claro, né, para as pessoas que você pode colocar no idioma que você quiser, inclusive o nosso. Né? O português você coloca, isso vai estar sendo visualizado no aplicativo do nosso idioma, tá bom? E é importante também essa questão, eu ia tocar nessa questão, obrigado, Marcelo, eu não quis interromper agora que eu vi, talvez alguém possa ter chegado alguns minutinhos depois que começou, enfim, do nível de customização e, sobretudo, da língua, né? Nós estamos falando aqui com o mercado brasileiro, então, obviamente, pode ser customizado para a língua portuguesa. E essa questão que o Bruno finalizou agora, como eu disse, é uma questão que está no back, né? No back-end da coisa, como que é fácil fazer o questionário. A TIQS estudou a fundo o RESCO, já tem anos e anos de expertise em implementar projetos, enfim. Mas nós temos alguns casos de alguns clientes nossos que, às vezes, no dia a dia, que já são clientes nossos, usuários, precisam implementar uma questão, adicionar uma questão simples num questionário, ou adicionar um novo logo. Eles mesmos conseguem fazer pela facilidade que o Bruno demonstrou. Por isso que é importante finalizar com essa questão do back, porque existe essa realidade, tá? Uma questão, um ajuste, uma questão de uma imagem, de um logo, muitas vezes o cliente consegue fazer devido à facilidade, como o Bruno bem colocou, tá? Está utilizando do conceito no-code, né? Então, o fato de você poder construir um questionário arrastando simplesmente, sem colocar a mão em código, isso permite que você consiga ser ágil e rapidamente corrigindo esses formulários de acordo com a evolução do negócio, né? Quando você tem um cliente que ou usa o papel, né, e não tem isso automatizado, ou pior, construiu alguma solução caseira, mas que toda vez que precisa fazer uma mudança no negócio ou no formulário, adicionar um campo, precisa passar por todo o ciclo de desenvolvimento de TI, quando esse produto chegar desenvolvido, já testado, já passou ali um bom tempo, né? Um ciclo que pode levar meses, desde do requisito até a implementação com teste. Então, o RESCO facilita bastante isso, seguindo a filosofia. Exatamente. Inclusive, essa dinâmica ela existe não só no fluxo de trabalho externo, digamos, mas interno também, como o Marcelo bem colocou agora na parte de processamento da própria tecnologia, muito fácil de mexer. Voltando aqui, então, obrigado, Bruno. Foi uma bela apresentação, acho que ficou bem claro esse fluxo, esse ciclo de vida da ordem de serviço, um pouco da visão do gerente, sobretudo a visão do trabalhador de campo mesmo, o quanto que isso vai facilitar a vida do trabalhador e aí isso impacta em todo o fluxo de trabalho. Mas eu queria trazer um pouquinho para terminar com vocês aqui, a utilização em diversas indústrias, né? A solução RESCO, o RESCO Inspections, ele não está
focada em um determinado segmento de indústria. O Marcelo comentou isso na abertura, e por isso que eu decidi também, é importante reforçar agora, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a indústria da manufatura, onde a solução vai ajudar na própria manutenção, ordem de serviço, inspeções técnicas, relatórios de incidentes, gerenciamento de risco. Deixa eu ver aqui, novamente, está dando alguma travada aqui no meu PowerPoint. Peço desculpa aí por essa... algum problema aqui, acho que do próprio da ferramenta do Zoom. Perfeito. Energia e utilidades, a manutenção de ativos. Então, como que isso vai atuar no dia a dia? Manutenção de ativos, né? Por exemplo, turbinas, tubos de petróleo, gás, painéis solares, o próprio relatório de incidentes, procedimento de segurança e inspeção front-end, que é de toda a inspeção do começo ao fim, certo? E temos também aqui a parte da inspeção, verificação, relatórios e reparos de todas as indústrias, certo? Então, essa é uma visão geral que eu queria trazer para vocês aí também, para finalizar todo esse ciclo de vida, digamos assim, ou de utilização do Risk Inspections em diferentes indústrias, não só focada em um determinado segmento, tá? Também queria trazer aqui para vocês um estudo de caso, que é o que a gente chama aqui de social proof, né? Que a gente tem aí vai estar isso disponível, está disponível no nosso site, todos os estudos de caso que nós temos. Esse é um dos mais recentes, né? A Stony Valley, que é uma empresa de agregados de rocha e cascalho do Canadá, ela converteu mais de 20 formulários de papel em formulários móveis, graças ao Risk Inspections, né? Então, toda a operação, isso foi muito interessante. Quem quiser, aqui embaixo nós temos aqui o link para esse estudo de caso específico, e tem muitos outros. É interessante, só um comentário rápido. Eles trabalhavam, obviamente, com papel e caneta, e a região do Canadá, a região de Alberta, passou por uma enchente. E aí eles perderam todos os formulários, todos os arquivos que eles tinham em papel. É uma coisa que a gente está sujeito. São nuances da natureza, né? Então, foi a partir daí que eles despertaram o olhar para uma visão mais tecnológica, e hoje eles estão muito felizes aí com a utilização da solução da Risk. Então, deram adeus aí, finalmente, aos formulários de papel, o tempo de processamento de dados foi reduzido, coleta de dados muito mais eficiente e precisa do que no método antigo que eles realizavam. Então, repito que esse estudo de caso está no nosso site, e tem inúmeros outros estudos de caso por lá. Então, essa é a finalização, é a mensagem e a resposta que eu queria trazer para aquela pergunta: como fazer a tua equipe, ou como você mesmo, se for um trabalhador de campo, produzir mais em menos tempo, utilizando o Risk Inspections. Acho que nós passamos aqui, nesses últimos 20, 30 minutos, as principais funcionalidades. Óbvio que há muitos detalhes e muitas questões técnicas, mas aí a competência é da TIQS, por toda a expertise em implementação de projetos, para lidar com caso a caso, porque a customização ela gera esse benefício, caso a caso, a sua necessidade para o teu fluxo de trabalho, para a tua indústria, como eu coloquei lá, de facilidades, de energia, de manufatura. Então, esse é o momento de transformar o teu negócio, transformar a tua operação, digitalizar, gerar mais rendimento, menos tempo, facilitar a vida do teu trabalhador de campo, tá? Para isso, obviamente, a gente está compartilhando esse espaço, e repito, tenho o maior prazer em dividir esse espaço com a TIQS, que já tem a sua experiência em implementação de projetos. E nos últimos 6 meses, Marcelo, me corrija se eu estiver errado, vocês estudaram a fundo, se dedicaram muito às soluções tecnológicas da Resco, e isso foi muito bom, porque hoje o Bruno consegue, com maestria, fazer uma demo da nossa solução, o que não é muito comum em outros parceiros. Então, a TIQS já sai na frente com essa questão do quão eles estudaram a nossa solução e estão prontos para implementar o projeto conforme a medida do cliente, né? Aqui tem, obviamente, os contatos do Marcelo, já se apresentou no começo. A gente
enquanto Resco, enquanto empresa, a gente certifica os nossos parceiros. Essa questão do estudo que eu coloquei, ela não é meramente uma leitura, existem testes, existem uma série de etapas a serem percorridas, que nós vamos trabalhando junto, Resco e parceiro, nesse caso a TIQS, em que foram muitas, não só uma, muitas pessoas da TIQS cumpriram esse caminho, hoje são todas certificadas e prontas para implementar projetos da Resco. Então, eles têm o maior prazer aí em deixar a TIQS aqui com vocês, porque vocês vão estar em boas mãos. E, obviamente, eu também deixo os meus contatos aqui, o meu e-mail, todos os contatos da Resco, sempre estarei à disposição, obviamente. Trabalho na Europa, mas falo português, sou brasileiro, então qualquer tipo de questão, qualquer tipo de dúvida, e mesmo aquelas mais técnicas, se houverem, nós temos o nosso time aqui de suporte de produtos para auxiliar todos vocês. Então, uma vez mais, eu agradeço a atenção de todos, aí a participação. Não sei se nós vamos ter agora perguntas para ser respondidas, quanto tempo nós temos ainda, mas de qualquer forma, foi um prazer partilhar um pouquinho aqui do histórico da Resco, da solução da Resco, e mostrar o quanto isso impacta o fluxo de trabalho na empresa, no segmento de vocês. Muito obrigado. Fernando, muito obrigado aí pela tua participação. Eu queria complementar aqui para todos vocês duas coisinhas. Um é que a Resco ela possui muitas outras soluções nessa linha de Field Service. Nós optamos por apresentar e detalhar o Inspections por uma razão muito óbvia, né? A maioria dos casos que nós vemos estão hoje ligados a essa dinâmica de atendimento de Field Service, só por isso. Mas a Resco possui outros produtos que alguns deles são complementares, inclusive ao Inspections, né, que nós vamos ter a oportunidade futuramente de apresentar, que tornam cada vez mais automatizado o processo da inspeção da manutenção. Então, esse é um ponto. Segundo, dizer que, havendo aqui qualquer interesse ou dúvida sobre o que a gente conversou, obviamente deixar aqui aberto para os minutos finais, temos aí só 3 minutinhos, mas não se preocupem. Caso tenham alguma dúvida, a gente pode estar conversando e fazendo essa demonstração para a empresa de vocês diretamente. E eu queria, assim como o Fernando, colocar aqui os agradecimentos a todos. Bruno, agradecer a você pela apresentação da demo, ficou realmente muito claro. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Até a próxima. E assim que nós terminarmos esse evento, no decorrer do dia, nós vamos estar preparando esse vídeo, vamos deixar no nosso site da TIQS, para que vocês possam depois reassistir. Tá bom? Um abraço aí e um bom dia. Obrigado a todos novamente. Obrigado, hein, pessoal. Obrigada.